Então, meninos, de volta aqui. Agora na página 490, nós vamos abordar sobre os usos do verbo ter. Esse verbo tão pequenininho, 3 letrinhas apenas, ele, se você for buscar no dicionário, observará que há diferentes sentidos para o verbo ter. Ele pode ter sentido de possuir, né, de você possuir algo, é a forma como mais nós usamos. Ele pode ter sentido de usufruir, de sentir, de conter, ou seja, são 16 sentidos diferentes para esse verbo, o verbo ter. Vamos ver a aplicação numa frase. Então, aqui eu tenho, ela teve uma gripe, sentido de sofrer alguma doença. Não tenho tempo, sentido de dispor de tempo. Minha mãe tem um carro. Aqui sim, sentido de possuir, alguém possuir alguma coisa. Temos medo disso. Então, aqui está no sentido de uma sensação. Logo, o verbo ter, ele não tem apenas um sentido, ele tem vários sentidos. Tudo vai depender de quê? De como ele se apresenta na frase. Agora, o verbo ter, ele serve também como auxiliar numa locução verbal. Costumamos usá-lo para poder ele ser auxiliar da locução. Então, eu tenho aqui o exemplo terei feito, tínhamos consultado. Eu tenho nessas duas frases ele como auxiliar de um outro verbo. Então, ele funciona também como auxiliar quando nós precisamos construir uma locução verbal. Além disso, ele faz parte, ele é a base da formação de outros verbos, verbos como deter, obter, manter, conter. Esses verbos, eles derivam do verbo ter. Agora, uma curiosidade muito grande também em relação ao verbo ter. Nós devemos ter atenção em relação a isso. O verbo ter, ele tem um acento que é diferencial. Quando eu coloco na terceira pessoa do plural. Então, se eu digo ele tem, eu uso tem normal sem acento. Porém, se o sujeito da oração, se o sujeito da frase estiver na terceira pessoa do plural, eu preciso colocar um acento para indicar que eu estou diferenciando o singular do plural. Prestem atenção, na oralidade, na fala, isso não aparece, a pronúncia vai ser sempre a mesma. Tem, tem. Só vai mudar na escrita. Joinha? Além disso, os verbos derivados de ter, eles têm também um diferencial, que é um acento agudo quando eu uso na terceira pessoa do singular. Então, ele contém, esse contém precisa receber um acento agudo. Já na terceira pessoa do plural, ele vai receber, tal qual o verbo ter, um acento circunflexo. Então, essa mesma regra de ter o acento agudo no singular, na terceira pessoa do singular, existe para os verbos conter, manter, deter, reter, ou seja, para todos os verbos que são derivados do verbo ter. Vamos ver agora a aplicação em outras frases. Então, eu tenho aqui no singular. José tem uma casa. A casa tem um jardim. Singular, terceira pessoa do singular, verbo ter, normal, sem acento, sem nada. Já no plural, o que acontece? José e Maria têm uma casa. Aparece aqui o acento circunflexo, porque José e Maria, se eu for usar um pronome por substituição, eu vou usar eles. Então, é a mesma coisa que eles têm uma casa. As casas têm um jardim. Então, as casas é a mesma coisa que elas. Então, tá aqui, terceira pessoa do plural, precisa receber o acento diferencial.
E logo abaixo nós temos um exemplo de um dos verbos que é derivado do verbo ter, que é o deter. Ela detém, com acento agudo, o poder. Eles detêm, com acento circunflexo, o poder. Então, não esqueçam que os verbos derivados do verbo ter, na terceira pessoa do singular, precisam receber o acento agudo. Joinha? Então, a aula de hoje é isso. Façam um exercício proposto lá no post e, relembrando, eu estou lá na Escola Web aguardando para tirar as dúvidas de vocês.